Presidente, como foi a ideia do convite para o Datena vir aqui hoje, do lado do senhor? Também o Datena sempre me tratou muito bem, por ocasião de algumas entrevistas, não foram muitas, e eu concedi ao seu canal. Então, é uma pessoa influente nacionalmente, nós sabemos do seu peso no jornalismo, e esse convite que eu fiz a ele, já fiz para outros também, que trabalham no meio de vocês. E a ideia, como ele disse, nada melhor do que a gente sentar, almoçar, bater um papo, falar de Brasil, que é muito importante, talvez temos algum momento de descontração, e cada vez mais ele solidifica a sua opinião ao meu respeito. Então, como jornalista, ele tem a sua posição, como cidadão, ele tem a dele que não vai se furtar no dia 2 ir lá e decidir em qual tecla ele vai apertar os números que vinham à sua cabeça, que estará casado com o futuro do Brasil. Ele tem o discernimento, como vocês, fazer comparações com o Brasil do meu governo, com 2 anos de pandemia, com seca, com guerra lá fora, com o governo de outra pessoa que ocupou a presidência há pouco tempo. E essa comparação, no meu entender, não está difícil para qualquer um decidir. Mas isso cabe à consciência, ao entendimento de cada um. Num momento muito feliz do Datena ter vindo aqui, a convite meu, e eu espero que ele saia daqui com mais certeza ainda do que ele quer para o nosso Brasil. O senhor concorda com a avaliação que o senhor tem ainda uma certa resistência no Nordeste? E como é que faz para melhorar isso, para ganhar votos nessa região até o dia 30? Narrativas. Eu acredito que agora, por ocasião desse segundo turno, que os debates são 2 pessoas apenas, e eu pretendo muito mais focar em realizações. Eu costumo perguntar, né? O que o ex-presidente Lula fez para o Nordeste? Eles ficaram aí 14 anos no poder. Nem mesmo o auxílio aos mais necessitados, ele conseguiu dar um valor razoável, como sempre tenho dito. O Bolsa Família começava com R$41, pagava-se em média R$90, nós pagamos no mínimo R$600. E atende a muita gente do Brasil todo, do Nordeste também, pessoas humildes, pobres, necessitadas. E esse auxílio de R$600 será mantido, ao contrário, como alguns vêm dizendo. Também a transposição de São Francisco, uma obra que começou a ser pensada com Dom Pedro, segundo o próprio Lula disse, era para ter sido concluída em 2012. Não foi. Por quê? Má gestão, corrupção, desvio, outros interesses. Nós concluímos a obra de 2022. E o reconhecimento coube, como disse o Datena aqui, né, a questão do reconhecimento, da gratidão, coube na pessoa do Rogério Marinho, que foi eleito senador no Rio Grande do Norte. Outra questão também, estão já cansados de ouvir falar, a questão dos combustíveis. Nós aqui negociamos, conversamos com o parlamento, botamos um teto no ICMS e zeramos os impostos federais, PIS e COFINS, da gasolina, do etanol, do diesel e do gás de cozinha. E mesmo reduzindo impostos, o Brasil está arrecadando mais. Esse é o trabalho do governante. Diminuir o peso do Estado no ombro do trabalhador, buscar desburocratização e atender aos interesses de todos. Vocês podem ver, recebi uma fotografia agora há pouco, do Gilson, que foi candidato ao Senado lá para o Pernambuco, mostrando em pequenos mercados a peça de frango custando R$ 9,99, ou seja, R$10. O Auxílio Brasil hoje em dia, você compra 60 quilos de frango. Quantos quilos de frango você comprava com o Bolsa Família? O que é mais importante, o Bolsa Família deixava o homem e a mulher preso ao presidente da República, porque se ele arranjasse um emprego, ele perderia o auxílio. Conosco, você pode arranjar emprego, quem recebe o Auxílio Brasil, e continuar recebendo. E mais ainda, receberá um extra de R$200. Estamos ganhando muito com isso. É dar dignidade aos mais humildes do Brasil. A questão dos combustíveis, inflação lá para baixo, deflação no 3º mês consecutivo. Problemas que nós tivemos, que era claro, a falta de fertilizante no Brasil. Fui à Rússia negociar com o presidente Putin ao fornecimento de fertilizantes ao Brasil. Poucos meses depois chegaram navios, quase 30 navios. Garantimos a segurança alimentar
para o povo brasileiro e para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Sem falar uma coisa das pautas conservadoras, defesa da família, defesa da vida desde a sua concepção, defesa ao legítimo direito da vida, tratar com dignidade um homem do campo. O pessoal do MST também, tanto é que ao titularmos terra pelo Brasil, tiramos as pessoas da escravidão do PT. O maior percentual de votação minha estão em assentamentos, outrora um local do PT, e ele não dava título para essas pessoas. Concedemos já 420 mil títulos, mais que FHC, Lula, Dilma e Temer juntos. Só no corrente ano demos mais títulos em 8 meses do que 8 anos do governo Lula. Mais ainda, só curiosidade, já que os números não mentem, né, nessa questão, sem qualquer crítica, apenas números. No governo Fernando Henrique, tínhamos uma invasão de terra por dia. No governo Lula, 20 por mês. No meu governo, 5 por ano. O Brasil está voando na economia. Desemprego lá para baixo, PIB lá para cima. O Brasil já voltou a um período melhor do que o pré-pandemia. E muitas vezes a pessoa quer mudar. Cuidado, que as mudanças, às vezes, podem ser para pior. Todas as mudanças que a América do Sul fez, piorou o respectivo Estado, né? E nós sabemos que essas pessoas que pioraram por escolhas mal feitas, parece que querem repetir essa escolha no Brasil. Está aí, quando se fala em Nicarágua, cortou-se o sinal da CNN lá, cortou-se o sinal de rádios e TVs católicas. É isso que nós queremos para o Brasil. E tão logo acabou o primeiro turno, Ortega, eu vou chamar de presidente, mas é um ditador, ligou para o Lula, cumprimentando ele por ter vencido o primeiro turno aqui no Brasil. É isso que nós queremos para o nosso Brasil? Se alguém tem alguma raiva, rancor comigo, lamento. O Bolsonaro fala a palavra. Falo, estou tentando me policiar, mas de vez em quando falo, mas não sou ladrão. O Bolsonaro é grosso. Sou grosso em alguns momentos, desde a Câmara, ou a minha formação militar também, mas sempre procuro fazer o melhor de mim. Imagine a pandemia com Haddad de presidente. Se o consórcio do Nordeste, o que tomamos conhecimento, e é verdade, desviou, roubou 50 milhões de reais com respiradores que não comprou, matando por asfixia irmãos nordestinos, imagine o Haddad, presidente da República, como estaria o Brasil hoje em dia. E deixo claro, o chefe dessa quadrilha do desvio de 50 milhões foi o senhor Carlos Gabas, que quase foi ministro da Defesa de Dilma Rousseff. E a CPI do Senado, lá do Renan Calheiros, do Marazi, do seu Randolph, se negaram a investigar esse desvio de 50 milhões do consórcio do Nordeste. É esse Brasil que nós queremos que volte? Não. Esse Brasil é do passado, não nos interessa. E quando eu falei lá atrás que por mim, pelo governo federal, a Lava Jato não existiria, não é que eu acabei com a Lava Jato. Ninguém tem poder para acabar com a Lava Jato, mas não demos munição, não demos motivo para sermos investigados, que nós criamos compliance em cada ministério, de modo que qualquer tentativa de corrupção, desvio de conduta, era identificado rapidamente e aquele processo criminoso não ia para frente. É esse Brasil que nós queremos que volte? Parece que o Lula é um jovem debutante na política, ele tem uma história bastante complicada, suja, de corrupção, de mandos, de suposições de ele ser o mandante do Celso Daniel, como diz a senhora Mara Gabrilli, que foi vice da Simone Tebet, e tantas outras coisas. O Celso Daniel é um caso escabroso, e qualquer um vê que ali foi um crime encomendado, porque não aceitava mais repassar recursos para o partido, e o partido vivia nababescamente daqueles recursos. Esse Brasil de crime, de violência, de descaso, de corrupção, de dar prioridade a fazer estádios e não hospitais, esse Brasil cujo presidente entregava estatais, ministérios, bancos oficiais, em troca de apoio do parlamento, ficou para trás. Isso acabou em nosso governo. E nós estamos dando certo e somos um exemplo para o mundo
na economia. Presidente, E também, por que não dizer, no trato da coisa pública aqui dentro, bem como no respeito a todos dentro do Brasil. presidente, sua campanha pretende entrar no TSE contra a primeira propaganda do Lula? Não, eu não vi qual a primeira propaganda dele. Ele vai para a baixaria. Em vez de apresentar proposta, vai baixaria. Está me acusando aqui agora de não gostar de nordestino? Deve ser isso. Presidente, em relação ao bloqueio Só mentiras. do Ministério da Educação, agora 800 milhões no programa do livro, o senhor tem mais... Olha só, o orçamento, faz do orçamento ou de contingenciamento? Não, de agora, o orçamento. Contingenciamento vai ser pago no final do ano. O orçamento da educação do corrente ano é 900 milhões de reais maior do que o anterior. Em certos momentos eu tenho que postergar o pagamento. Nunca deixamos de pagar tudo, de empenhar tudo. Apenas vai ser pago em dezembro, nada mais além disso. Quando se fala em orçamento, o orçamento não é um decreto presidencial. O orçamento é uma proposta, o governo manda para o parlamento e o parlamento aperfeiçoa e manda de volta para a gente. Então, vocês publicaram muito, o Bolsonaro vai cortar a merenda escolar, não vai ter ovo ano que vem, vai faltar fralda geriátrica, a farmácia popular vai sofrer coisas. Tudo é corrigido pelo parlamento. E daí vem para cá, a gente sanciona sem problema nenhum. Vocês estão, a imprensa reverberando, coisa para 2023. Fale do meu governo. Não tem problema não para 23. O parlamento eu, muitas vezes, sou obrigado a encaixar a despesa. Daí tem cortes. O parlamento não. O parlamento, o deputado e senador pode votar sim ou não, no que bem entender, e ele é inviolável. Eu não posso sancionar ou vetar o que eu bem entender, que eu estaria em curso em crime de responsabilidade. Tudo que o parlamento quis tocante ao orçamento, e eles são realmente os soberanos do orçamento, nós acolhemos por lá de cá. E ponto final. Porque as universidades dizem que nós estamos sem direito agora, presidente. Não está faltando nada agora. Isso é mentira. Nós sabemos que as universidades, a militância é enorme, qualquer negocinho é um carnaval lá contra a minha pessoa. Eu estou quase contra tudo e contra todos. Olha as pesquisas, errando 14%. Olha as decisões do TSE, me proibindo fazer live aqui dentro. O que eu gasto em live aqui? Isso que é a minha casa. Eu gasto alguns centavos, alguns reais com energia elétrica? Gasto sim, talvez 10 reais com energia elétrica. Mas quando eu saio daqui fazer ela lá fora, vão 40 segurança no mínimo comigo, no mínimo 10 carros blindados, escalão precursor. O gasto é enorme. Vocês olharam a piscina aqui do lado? Quando eu cheguei, mergulhei ali, água quente. Mandei desligar o aquecedor. Quando eu cheguei, deram um cartão corporativo para mim, eu posso gastar até 17 mil por mês. Gastar não, sacar e gastar do que eu bem entender. Nunca saquei um centavo. Quando eu cheguei aqui, podia pedir a aposentadoria da Câmara, 30 mil por mês. Não recebo a aposentadoria da Câmara, para dar exemplo. E nos momentos difíceis que o povo passou, eu estava no meio do povo. Eu fui na casa do povo e pedi, dá para abrir a geladeira? Quem tinha geladeira? Não tinha nada lá dentro. Criamos auxílio emergencial para que esse pessoal não morresse de fome ou alguns fossem às ruas para fazer coisa que nós não queremos. Que a fome fala mais alto do que a razão. Fizemos tudo o possível. Gastamos por mês em 2020 com auxílio emergencial 50 bilhões de reais. E as mulheres, mães solteiras ou viúvas, ganhavam o dobro, ganhavam 1.200 por mês. Vou me culpar que não gosta de mulher? O que é isso? O próprio título, a titulação de terras, 420 mil, 80% são para as mulheres. Que se dá para os homens, a gente sabe, né? Eu sei como se comportam os homens. Vocês sabem como se comportam as mulheres. Nesse momento, muito melhor na mão delas. Elas não vão vender aqui, não vão fazer estripulia. Elas têm muito mais responsabilidade do que os homens. E o Auxílio Brasil, 21 milhões de famílias, 17 milhões são mulheres. Assim nós tratamos as mulheres. Vamos pegar até pequenos grupos de mulheres, como por exemplo as escalpeladas. Quem foi na região lá de Marajó, como eu fui, quem foi na região mais de ribeirinho do estado do Amazonas, vê muitas mulheres sem nada, escalpeladas pelo eixo de motor de polpa de barcos. A Marinha, junto com a Capitania dos Portos, um trabalho enorme de proteger isso. E nós demos para essas mulheres BPC, um salário mínimo por mês, porque essas mulheres você não vê na rua, porque elas ficam dentro de casa, elas têm vergonha de sair, porque não tem todo o couro cabeludo, não tem o couro da face. Foram buscar isso, me acusaram lá atrás
de eu querer acabar com o seguro-defeso. Nós só não mantivemos o seguro-defeso, bem como estendemos o seguro-defeso para as marisqueiras, aquelas senhoras, aquelas mulheres que vão caçar caranguejo nos manguezais. Diminuiu o percentual de adolescentes grávidas no Brasil, diminuiu o número de mortes de mulheres no Brasil, diminuiu o número de homossexuais mortos no Brasil. Porque se não fosse verdade, vocês estariam dando pancada em mim. Este é o Brasil que está dando certo, mesmo com quase 2 anos de pandemia, com uma seca, com uma guerra lá fora. Esse é o Brasil que tem um presidente que não paga vexame aí fora, não. Lá fora eu não falo palavrão aqui, de vez em quando eu falo um palavrão ou outro, porque eu menti e fico indignado. Por que não posso ficar indignado? O que acontece de errado muitas vezes? Converso com o meu ministro, desde quando assumi, ligo 2 da manhã para o cara, ele sabe que tem que me atender, o problema é esse. O que você tem para responder? Não é maldade minha, tem que resolver naquele momento. Houve um acidente, uma coisa que anormal que aconteceu, é solução para aquilo. É assim que nós trabalhamos os ministros, me tem como um companheiro, como um amigo. Aqueles palavrões, ou foi numa sessão reservada que o Supremo mandou abrir. Eu não precisava abrir aquilo, porque é uma sessão reservada nossa, não é uma sessão da Câmara. Tá? E muito papai, uns 30 palavrões, nenhum ofensivo a ninguém. Eu indignado com o que estava acontecendo. E daí se rotula, o cara não tem educação, é um grosso. Eu não sou muito educado, né, dessa maneira, muita etiqueta, porque meu pai era um caboclo, né, um capial, vamos assim dizer, né, do interior de São Paulo, como eu sou, mas não era ignorante não, como o Lula falou, que soube educar seus filhos. E depois a formação militar, 15 anos de efetivo serviço no Exército, que deixa eu ser um pouco mais rude, não fica dominando palavras bonitas. E o povo está entendendo cada vez mais que um presidente que fala duro, mas fala a verdade, é muito melhor do que um mentiroso que usa palavras dóceis, que não chega a lugar nenhum. Até o próprio Lula, ao se referir aos paulistas há pouco dia, para me atingir, né? Ao Bolsonaro, é grosso, é tosco, é um ignorante, é um capial, como um paulista do interior. Não é isso. Não é isso, você não pode ofender assim as pessoas dessa forma. E ele agora está usando, né? O Bolsonaro está atacando os nordestinos como pessoas analfabetas. Me apresente um vídeo, eu atacando os nordestinos, não tem. Mas eu tenho um vídeo dele criticando, atacando os paulistas. O que é que interessa a educação para a gente começar? Tudo tem que ter um V0. Ninguém vai começar, eu quero um curso superior se não tem base. Ninguém vai fazer o telhado se não tem as paredes. Até há pouco tempo se alfabetizava uma criança em 3 anos. Nós estamos alfabetizando em 6 meses. Com um programa desenvolvido pelo nosso Ministério da Educação, que foi lá buscar em Portugal, se eu não me engano, e aperfeiçoado por nós. O gramofone. Grafogame, obrigado. Grafogame. Não é parecido com o Silvio Santos, aquele programa do Mion, não. Mas é também pensando naquilo. E você baixa o programa no celular, não gasta mais crédito. E um pai e uma mãe ficaria, a criança vê a letra A, aperta o botão A, aperta a C, K. E a pessoa é alfabetizada, conhece o alfabeto, conhece as letras do alfabeto, as suas combinações e aprende a ler rapidamente em 6 meses. Esse é o alicerce, e a criança vai para cima. Passamos 2 anos com as crianças fora da sala de aula. Eu fui contra, tudo bem. A adesão coube a governadores e prefeitos, questão do Supremo Tribunal Federal. Provou de provas que eu estava certo. Eu não fechei as minhas universidades. Academia da Força Aérea, Academia das Agulhas Negras, Escola Naval. Nenhum cadete morreu. O jovem, tá, não se comporta o seu organismo como o meu e do da Atena. O jovem é assintomático, não tem problemas. Na pandemia, problema é o idoso e comorbidade. Bem, esse é um pequeno retrato do Brasil que eu estou mostrando. Então tem uma chance de mostrar aqui para todo o Brasil, que vamos mostrar nos debates, vamos mostrar nos programas eleitorais. Agora fica com baixaria, críticas infundadas, reviraram a minha vida de perna pro ar, não acharam nada, porque eu não tenho nada, eu não devo nada. Agora, Rodrigo Garcia pode ser seu não, se tiver que ter embate, vai ter. Mas a parte Tá? do senhor... Não, da minha parte eu quero mostrar. Por exemplo, o Lula é conhecido como o pai dos pobres. Qual é que dá para comparar
o Bolsa Família com Auxílio Brasil? Não dá. Ele fala muito em pobre nordestino. Que coisa é melhor do que a transposição de São Francisco? Ele teve chance de concluir uma obra que foi idealizada por Dom Pedro lá atrás. Falou várias vezes, agora em 2012 será concluída. Teve mais 2 anos, 3 de governo Dilma, e não concluíram. Vocês não sabem entender a alegria de um companheiro nosso, um irmão nosso, lá no interior do Nordeste, na região de Matopiba. Ele ouvir água na tua casa, né? Ou do São Francisco, ou de Poços, muitos feitos pelo Exército Brasileiro, a alegria dele, parece que ele ganhou na Mega Sena. Estamos aposentando o carro-pipa pelo Brasil. Não existe satisfação e alegria é melhor do que essa. Todas as paradas inopinadas que eu dei do meu helicóptero, que eu chego lá para o comandante, vamos posar ali, e ele posa, o pessoal me recebia com muita alegria. Esse é a marca do nosso governo, agora quer me rotular de grosso. Presidente, o governador Rodrigo Garcia, se o senhor for reeleito, pode ser seu ministro? Não tem discussão. Nada foi discutido no tocante a cargos para ninguém. Agradeço, Rodrigo Garcia, o apoio que está nos dando, juntamente com prefeitos. O Estado, o maior colégio eleitoral do Brasil, sou paulista. Agradeço o Zema, segundo colégio eleitoral, onde estive com ele novamente. Agradeço o Cássio, no Rio de Janeiro, o Ratinho, lá no Paraná, o Caiado, aqui em Goiás, também do Denário, reeleito lá em Roraima, o Ibanez, aqui do DF, agora do JHC, prefeito de Maceió, Alagoas. O pessoal está vindo numa boa, algo natural, né? As pessoas, como diz na Brigada Paraquedista, as aves de penas iguais vão juntas. Como um todo, né? Nós nos direcionamos para o mesmo norte. Existem 3 nortes, tá, pessoal? Passando a me criticar. Tem norte da quadrícula, norte verdadeiro e norte magnético. Tá? 3 nortes. Então nós vamos nos direcionando para o norte. O Brasil está crescendo. O Brasil é um sucesso no campo, na produção de alimentos. Vai ser em pouquíssimo tempo algo fenomenal na geração de energia na costa do Nordeste. As eólicas offshore, que são as torres lá de catavento no mar, poderão produzir até 50 vezes o que produz a Itaipu binacional. Nós vamos exportar energia, vamos reindustrializar o Nordeste. Nós temos nióbio aqui, vamos falar de nióbio, que eu era ridicularizado há poucos anos quando eu falava isso. Já temos a bateria de nióbio no ciclo em Campinas. Agora se estuda associar o grafeno. Teremos a super bateria. Qual a diferença da super bateria para essa bateria que está no carro aí fora? Ela pode ser recarregada em poucos minutos, que não tem superaquecimento. Você vai parar teu carro no posto de combustível, tomar um café, voltar, sua bateria está recarregada, tu passa a ter uma autonomia de mais 400 quilômetros. Só nós temos isso. Alguém acha que o carro elétrico vai dar certo na Europa? Com o preço da energia que está? Você tem que queimar gás para gerar energia elétrica? Não! O futuro e o presente é o Brasil. Eu peço, por favor, por questões pessoais não queiram destruir o nosso futuro. O único prazer, um dos raros prazeres que eu tenho em ser presidente é não saber que não tem um comunista sentado na minha cadeira. Em todos os locais onde gente com esse perfil sentou a cadeira, afundou o país. Repito, Nicarágua, Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo. O povo vive numa situação de miséria abaixo do que vive o povo do Haiti. É difícil entender isso. Se tem imprensa lá, se tem jornalista lá, tem um grama em Cuba. Olhe para onde está indo a Argentina. Deixa claro, eu estive por 2 vezes na Argentina, foi criticado. Foi fazer política. Em parte sim, fui fazer política com o Macri. Falei quando voltei ao Brasil, pelas primárias que realizaram lá, dava vitória do Fernandes, cujo vice é a Tereza Cristina Kirchner. O que eu falei? Vai em pouco tempo virar uma Venezuela. Hoje, 40% da população da Argentina vive na linha da miséria, da pobreza. Mais ainda, já começa a saída do capital de argentinos. Já falei lá atrás, será que vamos ter que fazer uma operação acolhida na Argentina, no Rio Grande do Sul, para segurar os argentinos, como existe lá em Pacaraima, como existe em Boa Vista, em Roraima, 12 venezuelanos chegando a pé no Brasil? Imprensa,
Faça uma viagem para Pacaraima. São 600 pessoas que chegam por dia em média lá, pesando em média 15 quilos abaixo do que pesavam. Quando eu recebi aqui uns 60 brasileiros que estavam na Ucrânia, 8 trouxeram seus cães. Vai lá, vê se chega um cão por dia no Brasil. Não chega nenhum, comeram todos os cães na Venezuela. E o Maduro é amigo íntimo de Lula. Tem vídeo dele fazendo campanha para o Maduro, campanha para o Chaves. Como tem vídeo do Lula fazendo campanha para o Petro, lá na Colômbia. Quando eu desci da tribuna na ONU e havia oferecido asilo para padres e freiras aqui no Brasil, o Petro ocupou a tribuna da ONU e falou o quê? Legalização da cocaína. Repito, há poucas semanas, antes da eleição dele, o Lula fez vídeo apoiando o Petro. Então, esse é o Brasil que nós queremos para nós. Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais, vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Esse regime dele só dá certo até acabar o dinheiro do país, e acaba rapidamente. Compare, veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser, ele não diz quem vai ser. Está na cara que o Zé Dirceu deve estar na Segov, Gleisi Hoffmann deve estar na Casa Civil, Dilma nas Minas de Energia. Vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo. Não estou lutando por mim, queria estar na praia uma hora dessa, tomando caldo de cana com a minha filha Laura, de 11 anos de idade, que tem semana que eu não a vejo, mas faço isso pelo futuro do meu Brasil. É a nossa liberdade que está em jogo. Nada usufrui desse governo, nem a pipoca da piscina aqui do lado. E no começo eu não podia sair aqui fora, sabe por quê? Porque eu podia ser assassinado por drones, até botar um sistema antidrone e poder frequentar um pouquinho aqui nas poucas horas de lazer que eu tenho. A vida que eu arrisco o tempo todo, vocês estão vendo, em motocicleta, eu arrisco a minha vida. Posso levar um tiro de sniper. Quando estou no meio do povo, posso também sofrer um atentado como sofri em 2018. Arrisco a minha vida pelo meu Brasil. É isso que eu faço o tempo todo. E alguns não conseguem enxergar isso. Ah, ele é grosso. Ah, ele fala palavrão. Ah, não sei o que lá. O tempo todo assim. Me apontem, me chame de corrupto. Me chame de corrupto. O que eu negociei para quem quer que seja, em troca de possível governabilidade. Tivemos governabilidade mesmo não adotando velhas práticas. Não, peraí, por favor. O Centrão chegou para nós. Está conosco. Como consigo aprovar um projeto sem partido de centro? Quer que vai negociar com o PSOL, com o PCdoB, com a Rede, com o PT? Só se for para negociar, censura para a mídia, daí eles topam. Se for para negociar invasão de terra, eles topam. Se for para negociar, lotear o BNDES para emprestar dinheiro para ditaduras, como por exemplo a ditadura venezuelana. Lá em Caracas, capital da Venezuela, tem metrô com dinheiro do povo brasileiro. Já não tem metrô em Belo Horizonte. É isso que nós queremos? Um cara que manda dinheiro para fora, onde parte é para obras, outra parte para financiar ditaduras na América do Sul e Central, e alguns países da África também. Será que é difícil enxergar tudo isso? Que eu estou lutando não é por mim, poxa, é pelo Brasil. Para mim é muito mais fácil estar do outro lado do balcão, do lado daquele cara que está no Supremo e está no TSE, tudo cadetando contra mim. Acabou de me dar uma multa de 20 mil reais, porque eu reuni com embaixadores aqui. O Fachin se reuniu com embaixadores também. E a política externa é privativa minha e do Carlos França. Não é do Supremo e não é do TSE. É o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4,
é o cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim, aquele assunto com o Joe Biden é assado, e esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações ativas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter, mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Para onde irá o Brasil com essa quadrilha do PT voltando ao governo? E não é só a quadrilha do PT, não. Renan Calheiros. Tanto é verdade que tempos atrás vocês viram o Lula, ou melhor, o Lula, sim, procurando o Renan Calheiros para libertar sequestradores e Abílio Diniz. E depois conversou com o Fernando Henrique Cardoso e libertaram 10 sequestradores de Abílio Diniz. Os meninos não sabiam o que estavam fazendo. Ora as bolas, sequestro é um crime premeditado. Você leva às vezes meses, né, para quem faz, para quem pratica, para realizar um sequestro. E também estuda antecipadamente, se der errado, como vou matar a vítima. Esse tipo de gente que Lula defende. Lula defende ladrão de celular. Quem rouba celular mata a gente também. Quantos pais nós temos pelo Brasil cujo filho foi assassinado por um ladrão de celular? As boas votações do Lula em percentual foram em presídios. Está na cara. Você vota com quem você se identifica com ele. É isso que nós queremos para o nosso Brasil. O futuro de vocês está ameaçado também. Não vai sobrar nada para ninguém. Pergunte para os colegas jornalistas argentinos que estão vivendo lá. Não vou mandar perguntar para os venezuelanos que não tem, nem para os cubanos. Então vai direto na central do Grama. E ponto final. Não tem liberdade de imprensa lá, não tem nada. Querem calar o Brasil. E outra coisa, pessoal, não vou falar nome de país aqui. Alguém acha que algum país do mundo está de olho no Brasil? Está de olho no fazendão? Está ou não está? Olha a declaração do Lula. Quando ele fala que parlamento bom é o chinês. Lá o regime é bom. O regime decide e o povo cumpre. O que o Lula falou sobre a Amazônia pouco tempo atrás? Não é a palavra minha, tá ele falando. Vamos repartir com o mundo a biodiversidade da Amazonas. O cara não preza nem o seu território. Para ele não existe soberania nacional. Vamos colocar os militares no devido lugar deles. Vamos colocar os pastores e padres nos seus lugares. Olha, se o lugar de militar é no quartel e de pastor é na igreja, lugar de ladrão é na cadeia. Será que é difícil entender isso que está acontecendo no Brasil? Não vou perder a minha originalidade. Vou continuar falando o que penso, o que acho do meu Brasil, do Brasil de todos vocês. Depois que acontecer, não adianta chorar mais. Alguém acha que outro país não vai querer imediatamente participar? Ou quem sabe botar braços aqui dentro do Brasil, como botaram dentro da Venezuela. A Venezuela tem jeito? Só um milagre de Deus para salvar a Venezuela. Veja quantos países tem lá dentro. Veja qual país tem base na Argentina. Veja qual país está botando na costa africana, voltado para o nosso lado, construindo portos que serão bases oportunamente. Esse é o mundo. Cada vez o mundo está menor. Se nós não nos preocuparmos com o nosso país, não despertarmos o patriotismo que vem feito aqui, vem fazendo aqui dentro, qual é o nosso futuro? Sermos uma republiqueta, ter alguém para mandar no presidente aqui dentro, o que ele deve ou não deve fazer? Não sou refém de ninguém. Por que muitos preferem o Lula, algum do Supremo? Porque vai ser marionetado, vai ser mandado, vai ter rabo preso. E que vontade, né, de caçar o Lula, se um dia ele chegar, para o Alckmin, amigo íntimo de Alexandre de Moraes, assumir o governo. É mentira que eu estou falando? Será que é difícil vocês entenderem isso? Que é uma realidade. Vocês sabem o que é sistema. O que essas pessoas representam para o Brasil. Só penso neles mesmos e mais ninguém. Eles estando bem,
o resto do Brasil que se exploda. Que boas ações você vê das pessoas? Nenhuma! Toda semana uma ação contra o presidente. É política privativa minha, a questão de impostos. Quando eu reduzo, decreto meu, política do Paulo Guedes, o percentual em 35% do IPI de 4 mil produtos, o que o Supremo faz? Vai lá e, não, está certo, só pode isso daquilo. Agora, a poliomielite, pela segunda vez, Alexandre de Moraes proíbe a nossa propaganda para vacinar a garotada de pólio. O Alexandre de Moraes, pela segunda vez, proíbe o Ministério da Saúde realizar uma campanha de vacinação de pólio. Vai ter criança, certamente, que vai ser infectada e vai ter problemas para o resto da vida, por uma questão pessoal de Alexandre de Moraes. Para começar a dizer que o Bolsonaro não quer vacina. Há uma diferença, todas as vacinas, para essa última, a Covid. As vacinas, eu fui vacinado de tudo, menos a Covid, é um direito meu. Eu entendo isso como liberdade. E que acha que eu tenho que vacinar? Se chegar a vacina da varíola do macaco, tu vai querer ser vacinado na marra? Se inventarem outra doença qualquer aparecer, você vai querer ser vacinado por algo experimental também de novo? Liberdade, meu Deus do céu! Não tem preço. A democracia tem uma coisa nela, né? Que deve ter liberdade, você tem ou você não tem. Eu tenho que ter liberdade de você para fazer o que bem entender, desde que não prejudique terceiros. E não me acuse de não ter vacinado para contaminar ninguém, porque quem tomou vacina, segundo aí a OMS, não tem problema, não morre mais ninguém, é vacinado de Covid por aí. Esse Brasil, vocês não vão ter outra oportunidade. Depois que acontecer, peço a Deus que não aconteça, mas vocês viverão sob escravidão por décadas, como vive sob escravidão o povo cubano, que quando Fidel Castro desceu de Serra Maestra, ele foi ovacionado pelo povo. Poucos meses depois, botou no paredão todos aqueles chefes, né, de religião de origem africana. Fechou o país. É isso que nós queremos para o nosso Brasil. A perda da liberdade não é de uma hora para outra. É com o tempo. Já perdemos parte da liberdade aqui. Tem gente que tem medo de publicar certas matérias. É igual o tratamento precoce. Castraram a autonomia médica para receitar algo off-label, fora da bula. Quem falava aquilo tinha página derrubada. Sofria perseguições, o médico, o sujeito já perdeu o registro no CFM. E o médico não é quem tem o direito, ele tem o dever de buscar salvar. E eu dizia, se o cara está contaminado, não é vacina, tem que ter um remédio. A vacina nós compramos 500 milhões de doses. Quem quis tomar, tomou. Depois da primeira vacina do mundo, que foi em dezembro de 2020, em janeiro começamos a vacinar aqui no Brasil. Tomou quem quis, eu não obriguei ninguém a tomar vacina. Vencemos e queriam derrubar o governo pela economia, com fecha tudo. Fica em casa, a economia te vê depois. Se não atendemos o povo rapidamente com um programa como o auxílio emergencial, o que aconteceria no Brasil? Teríamos saque de supermercado, estaria sendo instalado um caos no Brasil. Rompemos isso, criamos programas, Pronamp e bem. O pessoal de bares e restaurantes, por exemplo, deve emprego ao nosso governo. Ao senador Jorginho Melo Santa Catarina, que teve a ideia do programa do Pronamp barra bem, que nos ajudou nesse momento. Evitamos que milhões de empregos fossem destruídos. Mais ainda, 2021 foi criado no Brasil quase 3 milhões de empregos. 15 e 16, Dilma Rousseff, perdeu-se no Brasil quase 3 milhões de empregos. Qual a crise que tem no governo Dilma? Alguma pandemia? Não. A crise é de corrupção, má gestão. Uma pessoa que não tinha competência de qualidade nenhuma para ser presidente. E acabou sendo. Sei que tem muita gente melhor do que eu por aí, mas no momento é duas alternativas. É o cara lá, que todo mundo conhece a história dele, e do lado de cá, que também conhece a minha história. Então o que eu posso falar para vocês não é desabafo, é uma realidade.
ou a gente entende o que está acontecendo, ou todos nós nos arrependeremos e muito lá na frente. Durante a pandemia, eu vi prefeitos mantendo a população dentro de casa com guarda municipal com cacetete. O meu poder é enorme. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Jamais usaria as Forças Armadas contra o meu povo. Eu devo lealdade a esse povo. Imagine alguém sentado na minha cadeira com essa ideia de Somoza, com essa ideia de Ortega, de Maduro, de Fernandes e tantos outros que estão por aí. Imagine o que eles podem fazer em sendo chefe das Forças Armadas, que pode oferecer para o nosso povo. E ele vem dizendo isso dia a dia. Até mesmo o Boulos agora resolveu dar uma de economista. Está aí. Eu acho que foi no Roda Viva, está a imagem dele falando. Quando perguntaram para ele se as medidas liberais do Alckmin seriam acolhidas ou não por Lula, ele falou: não está no plano acolher nenhuma sugestão do Alckmin. Dando a dizer que é apenas uma figura decorativa nessa chapa presidencial. Vídeo também do Lula, esses dias. O Bolsonaro agradou o mercado. E o que o Lula disse? Se ele agradou o mercado, nós temos que desagradar o mercado. É aquela briga de empregado contra patrões. Aqui, ou você está empregado com alguém, ou você emprega alguém, ou você é um liberal. Você tem liberdade de fazer uma dessas três coisas. Vai se acabar com os patrões, acaba com os empregos. Se eu achar que ao subir no avião da Força Aérea sou igual o piloto e falar sai daí, somos iguais, o avião vai cair. A mesma coisa acontecerá com o Brasil. Se botar pessoas aqui para lotear o governo com bandidos, cuja maioria foi presa na Lava Jato. E é verdade que teve corrupção. Tanto é que 6 bilhões de reais foram devolvidos pelos delatores, em troca de uma punição mais branda. Nós pagamos quase $1 bilhão para a Bolsa Americana, porque mexeu-se aqui na Petrobras, nos seus ganhos, e lá os acionistas de lá tiveram prejuízo. Querem mais prova do que é o PT? Olha o contra-cheque de um carteiro. Ele tem desconto de R$510 até 2030. Desconto extra para poder sanear o seu fundo de pensão, postales, senão não tem aposentadoria. O mesmo com servidores da Caixa e da Petrobras. Roubaram tudo no Brasil. E roubaram também coisas cujo povo está pagando agora um desconto no contra-cheque. Nós queremos isso para o nosso Brasil, a volta dessa quadrilha ao poder. E quando se rouba no Brasil, eles roubaram muito, falta para a saúde, para a educação, falta para a fralda geriátrica, falta para a farmácia popular, né? Falta para merenda escolar. Falar em merenda, o Alckmin entende muito de desvio de merenda também, que é o vice dele. Muito obrigado a todos vocês. Acho que está de bom tamanho. Deixa eu atender a molecada da piscina ali.